Eu não posso deixar de manifestar a minha apreensão e os meus temores com as manipulações que eu considero criminosas que nós estamos presenciando na política pré-eleitoral do Estado do Amapá, na comunicação midiática que nós estamos vivendo no Estado do Amapá. É uma coisa que a gente está vendo que tem muita gente perdendo o bom senso e o limite desse bom senso. Na semana passada, você deve ter lembrado aqui que eu divulguei uma suposta operação que foi ventilada pelas redes sociais contra jornalistas, contra blogueiros, contra comunicadores, que não estavam alinhados com os interesses do Palácio do Setentrião. Divulguei aqui, temendo que houvesse uma operação nesse sentido. E o que aconteceu? Na mesma semana, o Procurador-Geral Nacional do Ministério Público, ele decidiu veicular uma nota técnica. Procurador Alexandre Flávio Medeiros Monteiro, essa nota técnica orientava os promotores de justiça para o assédio judicial a jornalistas. E hoje a gente se vê surpreendido com uma outra informação. O blogueiro e jornalista o Elton Góes acaba de ser condenado à revelia, sem ter sido notificado pelo oficial de justiça. Aí está a gravidade do problema. E é uma situação extremamente séria, porque há um indicativo de uma suposta manipulação da justiça e que precisa ser averiguada, induzindo o juiz a um erro grave, condenar alguém sem que tenha sido notificado pelo oficial de justiça. E por que ele não foi notificado? Porque o oficial de justiça que esteve no endereço que ele tinha do Elton Góes, o oficial de justiça, o Biraci Magno, não o encontrou nesse endereço. E ele relata aqui, identificando o número do processo, e ele diz o seguinte, aspas, não intimei José Elton Barros Góes, em razão de não encontrá-lo no local, pois foi atendido por Edielza Moreira, a qual informou que, conforme que conhece de fato o intimando, acho que o mesmo não residia mais na Avenida dos Chavantes, na casa que ele citou lá, porém mudou-se dali sem que a Edielza soubesse o endereço do Elton. Por essa razão, o Biraci Magno Cordeiro, oficial de justiça, devolveu o mandado ao cartório. E aí, de repente, o Elton tem a surpresa de estar sendo condenado à revelia. É temerário o que está acontecendo. Né? Ele não foi citado, está sendo perseguido, como ele diz na sua nota, vai recorrer dessa decisão para anular essa condenação através do seu advogado. Ele diz aqui, apenas um ou dois trechos que eu vou ler agora, venho a público esclarecer que a condenação divulgada recentemente ocorreu em um processo no qual sequer eu fui regularmente citado para exercer o meu direito constitucional de defesa. Conforme certidão do oficial de justiça, o próprio Poder Judiciário foi notificado que não havia encontrado o endereço. Diante disso, diante dessa ilegalidade, ferindo princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Elton vai recorrer da decisão. Já está recorrendo, inclusive, da decisão por meio do seu advogado. E ele diz mais, causa estranheza a rapidez e a condução desse procedimento justamente em uma ação envolvendo o governador do estado, Clécio Luiz, o que reforça a sensação de perseguição política e utilização do aparato judicial contra opositores e críticos. Dessa maneira, diante da ilegalidade, informo que irei recorrer imediatamente da decisão e que isso seja feito. Que a justiça apure o que é que está acontecendo. Porque tem mais de 100 pessoas sendo processadas, inclusive eu, pelo governo do Estado, por supostas publicações que são, segundo o governo, ilegais e contradizem os interesses do governador. Ou não representariam a verdade, todas a gente está vendo aí nas ações já de condenação que foram derrubadas. Não há condenação. Muito bem.
que a justiça tome as providências devidas e necessárias para acabar com esse ato criminoso, porque se isso continuar, só que esse Estado vai se transformar numa terra de ninguém, ou numa terra de Marlboro.